Nesta noite nós temos alegria novamente de ministrar a palavra ao nosso colega pastor João Júnior, como ele fez na sexta-feira, hoje também, que Deus possa usá-lo rico e poderosamente, não é? Está chegando aqui do nosso lado e eu quero cumprimentar ele assim, não é? Graça e paz, querido. Graça e paz, pastor. Fica à vontade, que Deus te use. Obrigado. Graça e paz, Igreja de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Glória a Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para nós neste tempo. Você crê nisso? Que o Senhor tem grandes coisas para nós neste tempo. Eu quero mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com você que nos ouve. Onde está? Nós louvamos a Deus que a porta do prédio pode estar fechada, mas a Igreja de Jesus não para. Ela tem alcançado lugares extremos através da internet, através da palavra do Senhor nas mídias sociais. Se você puder, acompanhe comigo aí o texto que estarei lendo de Josué, capítulo de número 7. Josué, capítulo de número 7. Eu quero ler do verso 1 e vou caminhar até o versículo de número 13. Josué 7, do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zebedim, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Be-Avém, e do lado oriente de Betel, falou-lhe dizendo: suba, espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Versículo 3. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, suba uns 2.000 homens, ou 3.000 homens, e fira Ai. Não fadigue ali todo o povo, porque são poucos. Assim subiram lá o povo, uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai o feriram eles, uns 36, e os perseguiram desde a porta de Sebarim, e os feriram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre suas cabeças. Ele disse Josué: ah, Senhor Deus, porque com efeito fizeste passar este povo o Jordão, para nos entregar às mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Antes estivera contentado em ficar além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. E ouvindo isto, os cananeus, todos os moradores da terra, os cercarão e nos desfalecerão. Tirarão o nosso nome da terra. Então que farás o teu nome grande? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Versículo 11: Israel pecou e transgrediu a minha aliança que lhe tinha ordenado, e tomaram do anátema, e furtaram, e mentiram, e debaixo de suas bagagens o puseram. Por isso os filhos de Israel
não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais contigo, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti, Israel, diante dos teus inimigos não poderás sustentar-te, até que tira o anátema do meio de vós. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela tem poder de penetrar no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir a alma do espírito juntas à medula, e ela é apta para discernir o propósito de cada coração. Ó Pai, é com entendimento na tua palavra que nós abrimos a nossa mente para receber mais do Senhor. Que o Senhor ministre sobre as nossas vidas nesta hora. Tire toda e qualquer distração, ó Deus, que possa querer roubar a tua palavra do nosso coração nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da palavra nesta noite é depois da vitória. Nós cremos que vamos e estamos vivendo a vitória. Há uma expressão que nos diz: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós declaramos isso continuamente nas reuniões de célula, nos nossos ajuntamentos de oração, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e cremos nisso. Mas quando nós olhamos para o texto a qual nós referimos nessa noite de Josué capítulo 7, nós vemos que o povo de Israel teve um problema depois da vitória. Deixa eu te contar um pouco do contexto deste texto de Josué capítulo 7. O capítulo 6 e o capítulo 7, eles estão ligados. O capítulo 6, o povo de Deus, o povo de Israel, ele sai de uma peregrinação de 40 anos, que eles vêm caminhando no deserto, e agora Josué começa a liderar o povo, e eles então chegam numa terra chamada Canaã, a qual Deus a prometeu a eles, e eles então começam a conquistar a terra de Canaã, e a primeira terra que eles conquistam é chamado Jericó, é a primeira terra de Canaã. Mas Deus disse que eles não poderiam pegar despojos da guerra, da terra de Jericó. Havia uma palavra de Deus que eles não poderiam pegar nada, deveriam destruir tudo. Então eles têm ali uma estratégia de Deus para conquistar a terra de Jericó. O Senhor fala que por 7 dias eles dariam uma volta por toda a terra, em volta dela, né? Uma volta por dia. No 7º dia eles dariam 7 voltas e iam bradar as suas trombetas, os seus chofás, iam bradar em alta voz, e isso fez com que as muralhas fortificadas da terra de Jericó viessem ao chão. São estratégias espirituais que Deus deu àquele povo, e Deus foi louvado e engrandecido pela vitória que Israel teve sobre Jericó. Aí vem a ideia do texto da minha palavra nesta noite. O que fazemos depois de grandes vitórias? O que é depois da vitória? Como nos comportamos depois da vitória? Há um princípio bíblico que depois de grandes vitórias, geralmente nós somos tentados, geralmente nós somos provados. Muitas pessoas, depois que alcançam grandes vitórias, não consegue passar pela provação, não consegue passar por um teste. E aí eu te pergunto, meu irmão, minha irmã que me ouve, amigo, o que o Senhor tem te dado como vitória nesse tempo? Você crê na vitória que o Senhor vai lhe dar? Você crê na vitória da igreja? Você crê na vitória da sua família? Você crê na vitória da sua vida? E eu te pergunto, o que você faz depois da vitória? Como é depois da vitória? Existem alguns exemplos que eu quero mencionar para você, de algumas pessoas que se esqueceram ou não se comportaram da maneira que deveria depois de grandes vitórias.
Um dos exemplos que eu posso mencionar para você é o exemplo de Elias. Elias, em 1 Reis, capítulo de número 18, ele vence 450 profetas de Baal. Ele ora a Deus, e Deus vem sobre o altar e consome todo o altar. Aquele altar estava banhado em água, e não fica uma gota de água sequer. Mas chega no capítulo 19 de 1 Reis, Elias, ele entra num estado diferente. A rainha Jezabel pede a cabeça de Elias como prêmio. E aquele grande homem de Deus, depois dessa grande vitória que ele teve, ele foge para uma caverna. Ele entra numa profunda amargura, a ponto dele pedir a morte para a vida dele, a ponto dele pedir que Deus tirasse a morte dele. Um outro exemplo que nós temos é o exemplo de Pedro, lá em Mateus capítulo de número 16. Pedro, ele deu uma das maiores revelações sobre Jesus, em Mateus 16, do verso 13 ao verso 23, Jesus pergunta: o que estão falando de mim? Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Pedro é elogiado pela tamanha revelação que ele recebe de quem é Jesus. Mas alguns versículos em diante, Jesus continua falando, ensinando que ele precisava morrer para a remissão do pecado, ele precisava ir para a cruz. E Pedro diz: não, Senhor, o Senhor não vai morrer dessa forma. E Jesus o repreende, como repreende Satanás. Jesus fala: aparta de mim, Satanás. Depois de grandes vitórias, nem todos conseguem passar pelos testes, nem todos conseguem vencer a provação, mas o nosso exemplo é Jesus, aleluia. Jesus é um exemplo claro que você pode, depois da vitória, permanecer firmes nas promessas, permanecer firmes na palavra do Senhor. Jesus, ele teve uma grande vitória logo no início do seu ministério, lá em Mateus capítulo 13, no período de jejum que Jesus entrou, Satanás começou a prová-lo, Satanás começou a tentá-lo, e é o capítulo 4 de Mateus, e ali nós temos algumas referências interessantes, porque Satanás primeiro propõe para Jesus transformar pedra em pão. O pão aqui aponta para a provisão. Muitas vezes nós somos provados na nossa provisão, como Jesus foi provado depois de uma grande vitória. Mas Jesus, em vez de fazer a vontade da carne, a proposta do inimigo, ele falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o inimigo não se contentou, levou ele até o cume do templo e diz: lança-te daqui, porque a Bíblia diz que o teu Deus dará ordem aos seus anjos. Quando ele fala lança-te daqui, ele está apontando para nós a autoridade, a honra, o respeito. O Senhor Jesus fala: não tentarás o Senhor teu Deus, porque a honra é de Deus, a autoridade é de Deus, o respeito deve ser dado a Deus. Depois de grandes vitórias, nós somos provados, nós somos até mesmo tentados, e por fim o inimigo levou Jesus num cume muito alto e mostrou todos os reinos, todos os poderes da terra, e falou: se você se prostrar, eu te darei isso. Jesus falou: afasta-te de mim, Satanás, porque adorarás apenas um único Deus. Isso nos remete ao poder de Deus, à verdadeira adoração. E muitas vezes, amado que me ouve, nós somos provados depois de grandes vitórias. Eu creio que nós, como igreja, vamos viver essa grande vitória. Esses dias maus vão passar em nome de Jesus, mas a pergunta que eu te faço: o que vai acontecer depois da vitória? Como nós vamos nos comportar depois da vitória? Eu te pergunto: por que muitos não conseguem vencer? Por que muitos não conseguem fazer como Jesus fez? Eu posso conjecturar algumas coisas. Uma delas é o senso do já ganhei, ou do comodismo.
Muitas pessoas, depois de grandes vitórias, se acomodam, fica ali com aquela sensação de que já está tudo resolvido, já está tudo bom. Quando Deus quer levar você para um estado de muito bom, se acomoda no bom. Os piores fracassos acontecem quando abaixamos a guarda, quando vacilamos, cochilamos, acontece os piores fracassos. Voltando lá para Josué, o povo de Israel, depois de vencer Jericó, passou uma das maiores vergonhas, porque não buscou a Deus, não permaneceu confiando ou buscando estratégia no Deus que lhe concede a vitória. A cidade de Ai era uma cidade pequena, eles não tinham exércitos organizados, eles não tinham grande expressão, era uma cidadezinha comparada a Jericó. Mas aquela cidade, aquela pequena cidade, que não tinha exército organizado, que não tinha grandes expressões, foi que derrotou Israel. Não subestime o poder do inimigo. Não subestime a sua carne. Não subestime. Então eu quero trazer para você aqui 5 advertências que Deus nos traz nesse texto do nosso comportamento depois da vitória, ou do cuidado que temos que ter depois da vitória. 5 advertências que o Senhor nos traz. A primeira delas, nós precisamos tomar muito cuidado com o pecado. Amados, o pecado não é brincadeira e você não pode brincar com o pecado. O versículo 1 de Josué 7 diz, na parte final, no início: e transgrediram os filhos de Israel no anátema. O versículo 11, o próprio Deus dizendo: Israel pecou. Nós não podemos brincar com o pecado em momento nenhum da nossa vida, mas a tendência é que quando nós alcançamos a vitória, nós nos prendemos mais à vitória do que em Deus. Nós ficamos mais ligados na vitória do que em Deus. Nós desfrutamos mais da vitória do que de Deus. A Bíblia fala que Israel abaixou a guarda e pecou contra Deus, pois Deus tinha mandado que eles não pegassem nada da primeira cidade, pelo contrário, destruísse tudo. Josué capítulo 6, versículo de número 18, diz assim, Josué 6,18: tão somente guardai-vos do anátema, tão somente guardai-vos do anátema. É a orientação que Jesus está dando a Israel quando vai tomar Jericó. Vocês vão conquistar, mas tão somente guardai-vos. Cuidado com o pecado, cuidado com o anátema, cuidado com aquilo que é consagrado, com aquilo que é maldição para a sua vida, para que não vos façais maldito ao tomardes o anátema, e assim façais maldito todo o arraial de Israel, e perturbai-vos. Versículo 19: porém, toda a prata, todo o ouro, todo vaso de metal, todo ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Tudo o que é primeiro é de Deus. Deixa eu repetir isso para você. Tudo o que é primeiro é do Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo de número 9: honra o Senhor com as primícias. Tudo o que é primeiro é de Deus, sempre foi assim. Mas Acã, um cara gente boa, uma pessoa, olha, joia, ele achou que poderia pegar algumas coisinhas. Acã era um homem bom, um moço, fazia parte da congregação de Israel. Acã era um homem que ia aos cultos, que assistia aos cultos online. Acã foi um dos homens que fez ali, rodeou a terra de Jericó,
que estava debaixo do mover de Deus. Mas Acã achou que poderia pegar apenas umas coisinhas. Olha o que Acã fala para Josué lá no capítulo 7, verso 21. Começa no verso 20: respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. E aí ele conta, verso 21: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-o e tomei-o. Ele cobiçou, ele tomou. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata está debaixo dela. Não brinque com o pecado, amados. Nós não podemos vacilar depois da vitória. Não podemos, porque Satanás pode vir e entrar e contaminar com o vírus do pecado a nossa vida, a nossa família, o povo que vive em volta de nós. Mas olha só, Acã pecou. E você pode perguntar: pastor, não foi só Acã que pecou? Deixa eu te ensinar algo. Quando nós vivemos em comunidade, quando nós vivemos em família, quando nós erramos, todos são prejudicados. Não estou falando que todos ali pecaram, que todos pecam por causa do seu pecado, mas todos sofrem. Quando um pai de família erra, a esposa sofre, os filhos sofrem. Quando um pastor erra, a igreja sofre. Quando o líder de célula erra, a célula sofre. Quando os governantes erram, a nação sofre. O versículo 1 diz: transgrediram os filhos de Israel como anátema. Deus falou que todos ali estavam envolvidos, seja eles indiretamente. Eu tenho como um princípio que uma vez que nós somos abençoados, as pessoas em nossa volta também regozijam da bênção, são abençoados. Uma vez que nós obtemos vitória, as pessoas que nos cercam, a nossa família, a igreja, também desfruta da vitória. Mas deixa eu te dizer, esse princípio inverso também é verdade. Uma vez que nós vacilamos, uma vez que nós pisamos no tomate, todos que estão em nossa volta sofrem pela consequência dos nossos erros e dos nossos pecados. Eu te pergunto, meu amigo que me ouve, irmão, irmã, você tem sido hoje um canal de bênção ou um canal de maldição? A segunda advertência que o texto nos traz, que depois da vitória, não, ou muitas vezes não queremos mais depender de Deus. O versículo 3, ele nos exorta dentro desse princípio. Josué simplesmente mandou os espias espiar a terra, e quando os espias voltaram, trazendo a eles um relatório natural, dizendo assim: não suba todo o povo, subam uns 2.000 a 3.000 homens, e fira Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos. Amados, Ai, por ser uma cidade pequena, foi vista como algo assim, fácil de ser derrotado. Por quê? Porque vieram orientações naturais, vieram orientações da carne. Os espias falaram: não precisa ir todo o exército, não, vai um pouquinho de gente, só 2.000, 3.000. Depois de uma grande vitória que Israel teve sobre Jericó, o povo pensou que já sabia de tudo, que não precisava mais consultar a Deus, não precisava mais buscar em Deus um planejamento para como vencer as outras batalhas. Pelo contrário, agiram de maneira natural. Depois de grandes vitórias, depois da vitória que Deus te concede, muitas vezes nós temos a tendência de não querer depender mais de Deus, por falar assim: eu já sei de tudo, eu já faço isso há tanto tempo. Você então começa a tomar decisões naturais, agir na carne.
de uma forma natural. Eu penso assim, quando você convida um irmão, uma irmã para liderar a célula, o irmão vai lá dependendo de Deus, e ele ora, ele jejua, ele visita os membros da célula, ele liga, ele está exclusivamente dependendo de Deus. Mas vai passando o tempo, ele vence uma batalha, ele vence a segunda batalha, ele vence a terceira batalha, chega a um ponto que ele fala assim: eu faço isso há tanto tempo, preciso orar, mas não, já até sei como faz. Essa situação é mole, é só fazer desse jeito. E aí perde a guerra, aí a célula termina, a família se desfaz, o ministério se desvai. Observe que isso aconteceu com o povo de Israel. Com Jericó, eles se santificaram, eles se prepararam, eles dependeram do Senhor, eles buscaram estratégias no Senhor para vencer. Mas contra Ai não, simplesmente tomaram uma decisão natural. Fala, não precisa nem ir todo mundo, vai só um pouco do exército, que vai dar tudo certo. E não deu. Tome cuidado depois da vitória, continue buscando em Deus. Tome cuidado para que a sua vitória não faça com que você deixe de depender de Deus. Pelo contrário, entenda que você só teve vitória porque Deus foi com você, porque Deus te deu a estratégia, porque Deus cuidou e zelou de você. Então continue em nome de Jesus dependendo do Senhor, continue na dependência do Senhor. Terceira advertência: depois da vitória temos a tendência de subestimar os nossos adversários. O versículo 3, na parte B, ao versículo 4, ele diz assim, nós já lemos o versículo 3, né? Não suba todo o povo, suba apenas 2.000, 3.000 homens. Vamos para o versículo 4. Assim subiram lá o povo, uns 3.000 homens, nem mandou, ficou ali talvez na metade, uns 3.000, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Subestimaram o adversário. Quando temos a vitória, achamos que o inimigo está fraco só porque ganhamos, ou que ele não vai mais nos atacar. Quando nós estamos de olho no inimigo, fica fácil. Quando nós estamos percebendo, fica fácil. O grande problema é quando nós não conseguimos ver ele, quando ele está de uma forma que nós não conseguimos compreender. Eu falo que existe duas maneiras de nós sermos atacados, ou duas formas, ou dois inimigos que nos atacam. A primeira maneira é o ataque intenso, aquela declaração de oposição. E o inimigo faz muito bem isso. Ele vem lá, Paulo ensinando na igreja de Éfeso, ele vem atacando você com setas. E aí nós repreendemos em nome de Jesus, e as coisas se resolvem em nossa vida. Mas há uma outra forma de ataque, e assim eu conjecturo agora, um outro inimigo, que é mais sutil. Ele vem de uma forma sorrateira. Ele vem colocando do seu lado, te elogiando, te engrandecendo. Ele vem dizendo: uau, como que você canta bem, uau, como você toca bem, olha como você prega. Ele vem sempre levantando a sua bola, levantando a sua moral, colocando você como maravilhoso, como o melhor. E de repente ele te passa uma rasteira. Talvez ele vem e colocando assim no seu coração: você é injustiçado, você não merecia estar passando isso, você merecia coisas melhores, coisas maiores. E quando você vê, você já caiu. Você sabe que inimigo que faz isso? Não é Satanás. Esse inimigo chama alma, chama carne, o orgulho, a prepotência, o alto senso de capacidade, a ponto de alguns homens e mulheres homens de Deus dizerem assim: sem mim essa célula não pode sobreviver, sem mim nada poderei fazer, querendo até mesmo se igualar a Jesus. Cuidado com esse inimigo, ele é sorrateiro, e muitas vezes você nem percebe que ele está te manipulando, que ele está preparando
para que você caia. Quando o inimigo está longe, fica fácil de você vê-lo. Agora, quando ele está perto de você, é mais difícil de você enxergar as estratégias. Eu lembro ainda, pastor Sérgio, quando eu estava no seminário, já tem alguns anos, mas um pastor contou uma história que marcou meu coração. Ele falou assim que uma vez um certo jovem chegou numa congregação, numa igreja, para pregar. Um novel pastor. E ele chegou todo bem alinhado, com seu terno, a sua gravata, a sua Bíblia bem grande, colocou debaixo do braço. E foi subindo para o púlpito da igreja cheio de prepotência, cheio de orgulho, parecendo um pavãozão, todo aberto, cheio de si, recém-formado, com muito conhecimento acadêmico. E ele começou a ministrar, começou a pregar, nada aconteceu, nenhum fluir do Espírito. Então aquele jovem pastor desce do púlpito cabisbaixo, humilhado, e tinha um pastor ancião sentado na primeira fileira da igreja, segurou no braço dele e falou assim: meu querido, se você tivesse subido da forma que você desceu, Deus tinha usado. Meu queridão, não subestime o inimigo de nossas almas. Não subestime o seu adversário. Você está tendo vitória, confie em Deus, mas não subestime o seu adversário. Não dê lado, vigie, fique alerta, fique sempre vigilante. Quarta advertência: depois da vitória, temos a tendência de achar que por vencer uma batalha, podemos descansar na guerra. E o versículo 3 de Josué 7, a parte C, mostra isso claramente. Não fadigueis ali a todo o povo, porque são poucos os moradores de Ai. Quantas vezes eu ouço pessoas dizer assim: pastor, eu já estou cansado de mandar tanta gente para o impacto. Olha, quantos anos que eu tenho feito isso, eu estou cansado, eu precisava de um tempo para mim. Pastor, eu estou cansado de liderar a célula, eu estou cansado disso, cansado daquilo. Só porque achou que venceu uma batalha, pode descansar na guerra. Amados, Jesus está às portas para buscar a igreja. Ele está às portas. O dia e a hora ninguém sabe. Mas nós já vencemos muitas batalhas e vamos vencer muitas outras, até Jesus voltar. Mas continuamos em guerra, continuamos em luta. Não podemos pensar porque vencemos uma batalha, podemos ficar desapercebidos em meio à guerra. Josué deu crédito à voz daqueles espias e mandou poucas pessoas para Ai, para lutar contra Ai. Josué não buscou a Deus. Isso é terrível. Quando um pai de família toma decisão sem buscar a Deus. Quando um líder toma decisões sem buscar a Deus. Quando um homem e uma mulher do Senhor toma decisões sem buscar a Deus. E você sabe o que acontece? O texto deixa claro que depois da tragédia, Josué e os anciões rasgam as suas vestes e colocam o rosto no pó diante da arca do Senhor e começam a clamar até a noite. Mas depois que perdeu, porque tinha uma tendência no coração, por ter vencido Jericó, o resto já estava resolvido, e não é bem assim. Eu não estou aqui falando que você não pode descansar. Não é desse descanso que eu quero dizer para você. Você tem todo o seu direito de descansar, de tirar suas férias, de regozijar o gozo das férias, o gozo do descanso. Mas deixa eu te dizer, é no descanso da batalha que muitos se tornam vulneráveis, que muitos perdem. Foi assim que aconteceu com Davi. Israel estava em guerra, e Davi achou que era melhor ele ficar lá no palácio dele, descansando. Quando o povo estava em guerra, ele achou ficar melhor descansando.
E num belo dia desse, ele acordou, saiu na sacada do palácio e foi atingido por uma misa israelita e pecou. Então tome cuidado. Mais uma vez ressalto, não é o descanso seu merecido, mas muitas vezes você é assolado porque você não está firme na batalha. Depois da vitória, a batalha não terminou, você só venceu um pedaço, a guerra continua. Você só venceu uma batalha, a guerra continua. Não fique desapercebido. Não fique de pernas para o ar, de uma forma espiritual, assim dizendo. Em 2002, eu servi o Exército Brasileiro. E eu servi numa companhia chamada Companhia de Comunicação. Inclusive, o patrono era Marechal Rondon, a qual faz muito juízo o nosso estado dele. E uma das coisas que é ensinado para os militares que ali estão em estado de guerra, aqueles que estão em serviço, que mesmo no horário de descanso, eles não podem tirar a farda, eles não podem tirar o coturno, eles não podem ficar desarmados, porque eles estão prontos para a guerra, prontos para a próxima batalha, prontos para o que der e vier. Assim deve ser a nossa vida espiritual. Vencemos uma batalha hoje, mas temos que continuar pronto, porque a guerra ainda não acabou. Amém? Eu creio que nós, como igreja de Jesus, vamos continuar andando em vitória. Vamos continuar andando de vitória em vitória para a glória de Deus. Mas a guerra ainda não terminou. E aqui o Senhor nos traz a última advertência. Depois da vitória, nós seremos testados, ou até mesmo tentados, no desejo do nosso coração. Observe comigo o verso 21 de Josué 7. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro, de peso de 50 siclos, o texto diz que Acã cobiçou e tomou, porque a cobiça nasce lá no coração. Ele cobiçou e o tomou. Meu queridão, deixa eu te dizer, o pecado de Acã não foi um pecado moral, não foi algo doutrinário, não foi um pecado sexual. O pecado de Acã foi um pecado financeiro, foi um pecado ligado ao dinheiro. Sabe por quê? Porque era o desejo do coração dele. Acã desejava aquilo que estava no despojo. Diz o texto que Acã viu os despojos e desejou e pegou. Uma capa babilônica, em algumas traduções bíblicas falam uma capa babilônica colorida. Era algo para as pessoas ricas da época. Um assalariado não tinha uma capa colorida, era só o rico. Então Acã, ele desejava algo que não lhe pertencia. Ele desejava ser uma pessoa que ele não era. Ele desejava ter para a vida dele aquilo que Deus não tinha dado. Ele queria mostrar uma aparência que não era sua. Ele queria o que não era dele. Desejou no coração. Jesus nos adverte lá em Mateus capítulo 6, versículo 21, porque onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. Aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Você nunca será tentado ou testado em uma área que você não deseja. Acã não ia ser testado ou tentado na área moral, na área doutrinária ou na área sexual, porque o texto diz que o desejo do coração dele era prata,
era o ouro, era a capa colorida, era ser alguém glorioso que tinha poder e posse, ou ser parecido com tal. Paulo, orientando a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, o verso 10, ele diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentam com muitas dores. Meus queridos, deixa eu te dizer, muitos males da nossa sociedade é por causa do dinheiro. Muitas mulheres abandonam o esposo, muito esposo abandona a esposa, abandona a família por causa do dinheiro. Muitos homens, muitos políticos se corrompem por causa do dinheiro. Tome cuidado. Talvez o anseio do seu coração, o desejo da sua alma não é o dinheiro, é outra área. E é nessa que você é testado, é nessa que você é tentado. Eu quero concluir nessa noite orando por você. Mas deixa eu te dizer, para nós finalizarmos, existe uma parte da provisão que o Senhor Deus te dá, que o Senhor Deus me dá, que pertence a Ele, que é consagrado a Ele, que se nós querermos utilizar, se torna anátema. Como Adão e Eva tinham no jardim, no paraíso, toda a provisão de Deus, mas tinha algo que eles não poderiam tocar. Assim existe na nossa vida, assim existia na conquista de Jericó, o povo de Israel, algo que eles não poderiam tocar, algo que lhe produzia anátema. Hoje nós temos isso como princípio do dízimo. Acã pecou, porque pegou para si aquilo que não deveria, pegou aquilo que era consagrado ao Senhor, como diz lá em Josué capítulo 6, era consagrado ao Senhor. Isso lhe produziu morte, humilhação, escândalo. Amados, que nesses dias Deus possa lhe conceder a vitória em nome de Jesus, amém? Que nesses dias o Senhor lhe conceda a vitória, mas que você permaneça firme. Tome essas advertências e permaneça firme. A Bíblia nos diz lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo 33, e aqui eu quero orar por você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque, meu amigo que me ouve, minha amiga que me ouve, em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais, tudo que você precisar, que são as demais coisas lhe serão acrescentadas. Pastor, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Entregue a sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, hoje é o dia, hoje é o momento, é o dia oportuno de você buscar em primeiro lugar este reino. Como busco? Entregando a vida ao Senhor Jesus, confessando Ele como o único Senhor, suficiente Salvador da sua vida. Se você deseja fazer isso agora, eu quero orar com você. Também você que está afastado, mas nesses dias tem ouvido e sentido no teu espírito que Jesus está te chamando de volta, que você é um filho amado, que precisa voltar para a casa do Pai, precisa voltar para os braços do Senhor. Eu quero orar por você também, clamando pela sua reconciliação ao Senhor. Por isso eu quero te convidar, feche os seus olhos e repita essa oração comigo, aonde você estiver. Senhor Jesus, nesta hora, eu entrego o meu coração ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu único Senhor, suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida, aonde nunca mais será apagado, porque é escrito com o sangue do Senhor. Você que está afastado, repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta hora eu me reconcilio com o Senhor. Eu confesso que pequei, me afastei do Senhor, pelos desejos da minha carne, ou por algum aborrecimento que eu tive,
Mas nesta hora eu entendo que o lugar mais precioso que eu posso estar é nos braços do Senhor, é junto com o Senhor. E eu confesso o Senhor como meu Salvador, em nome de Jesus. Você que fez essa oração verdadeiramente pela primeira vez, eu preciso que você entre em contato com a Primeira Igreja Batista aqui em Ji-Paraná. Entre aí no chat, deixe o seu nome, entre em contato conosco de alguma forma, vem aqui ao prédio da igreja, né? Fala, olha, eu aceitei Jesus, que alguns irmãos muito preciosos vão estar acompanhando você, vão estar dando as primeiras orientações ali da sua caminhada cristã. Mas eu tenho um recado agora para você, tá no jeito aí? Eu tenho um recado para você sobre o nosso aplicativo, assiste aí. Graça e paz, povo de Deus. Hoje eu vim falar sobre oração. No aplicativo da Primeira Igreja Batista de Ji-Paraná, minha igreja aqui, Church 15, nós temos minhas informações, pedido de oração. Você clica e você vem aqui no maisinho, faz o seu pedido de oração, enviar pedido. Ele vai aparecer dessa forma, né? A data, o pedido e o status. 15 pessoas vão estar orando, 15 irmãos vão estar recebendo esse pedido de oração e orando pelo seu pedido. Pastor, não tem ainda o aplicativo. Você pode vir tanto no iOS como Android e abaixar o aplicativo. O aplicativo é esse aqui, Minha Igreja, tá bom? Se você ainda não é cadastrado, você precisa enviar um e-mail a pibgiparaná@gmail.com com o assunto aplicativo, seu nome completo. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. Joia, meu querido. Então, está aí uma forma de nós estarmos orando por vocês, tá? 15 homens e mulheres de Deus, consagrados, dispostos a interceder pelos seus pedidos de oração. Mas eu também quero orar pela sua vida. Eu quero orar pelos que estão trabalhando na saúde, por aqueles que estão acamados dentro dos leitos, dentro dos hospitais, sobre os leitos, aqueles que estão sendo acometidos desse vírus terrível, mas também aqueles que estão sendo acometidos pelo vírus do medo. Eu quero orar pela sua vida, que Deus tire do seu coração todo medo exacerbado que tem sido lançado. Eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você nesta hora. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te damos graças pela tua bondade, pelo teu cuidado por nós. Senhor Jesus, obrigado por cada vida que está nos ouvindo neste momento. Seja com eles aonde eles estiverem, nas suas atividades, dentro da sua casa, junto com a sua família, abençoe eles, ó Pai. Não somente eles, mas toda a família deles. Conceda a eles a vitória em nome de Jesus. Tome os médicos, enfermeiros, aqueles que cuidam da limpeza, da manutenção dos hospitais. Guarde esses homens e mulheres de Deus. Tome os militares, aqueles que trabalham na segurança pública. Cuide deles, ó Pai. Tome aqueles que estão trabalhando em outras atividades, que não podem parar. Abençoe e livre eles do mal, ó Pai. Cuide da nossa família, Senhor. Cuide da nossa igreja. Que a igreja de Jesus continue prevalecendo sobre a face da terra. Que o Senhor nos conceda a paz. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito sejam com a tua igreja hoje e por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, meu irmão.